O relógio de uma catedral, construído em 1386, ainda marca as horas perfeitamente. Enquanto isso, seu smartphone novinho em folha vai virar um peso de papel em 3 anos. 600 anos contra 3. Isso não é sorte ou coincidência. Existe uma lógica, um design por trás dessas criações que a gente simplesmente esqueceu. E o mais bizarro é que algumas delas não só ainda funcionam, como você provavelmente tem uma versão moderna na sua casa e nem faz ideia. Uma das ferramentas medievais que sobreviveu de forma quase idêntica até hoje está literalmente no rosto de milhões de pessoas. São os óculos. Antes deles, o mundo simplesmente ficava embaçado para a maioria das pessoas depois de uma certa idade. Pensa bem, no século XIII, um artesão, um comerciante ou um monge copista que passasse dos 50 anos via sua principal ferramenta de trabalho, a visão de perto, desaparecer aos poucos. Um erro de cálculo num livro contábil podia levar um comerciante à falência. Uma letra mal copiada num texto sagrado podia custar a autoridade de um clérigo. A vida útil de um profissional qualificado era limitada pela biologia. O que mudou isso não foi um grande cientista, mas artesãos práticos. No norte da Península Itálica, em cidades como Pisa e Veneza, lapidadores de vidro começaram a fazer algo novo por volta de 1286. Eles pegavam pastilhas de vidro e, usando areia e pó de carvão, poliam até criar lentes convexas. A montagem era simples. 2 dessas lentes eram presas em armações de chifre, madeira ou estanho, unidas por um simples rebite no meio. Não tinha haste para apoiar na orelha. A pessoa segurava ou apoiava no nariz. Eram rudimentares, mas resolviam o problema central, a dificuldade de enxergar de perto. O impacto disso foi imediato e silencioso. De repente, a carreira de um artesão não precisava mais acabar aos 50. Ele ganhava mais 10, 20 anos de vida produtiva. Isso, por si só, já alterou a força de trabalho nas cidades. E a difusão foi curiosa. Os primeiros óculos não eram vendidos em lojas, mas por vendedores ambulantes em feiras, que viajavam de cidade em cidade. Era uma espécie de sistema de saúde itinerante, uma franquia de óticas medievais. Com o tempo, o que era uma ferramenta virou símbolo de status e conhecimento, e depois até moda, com armações cada vez mais elaboradas. E a conexão com hoje é direta. O par de óculos que você talvez tenha colocado hoje de manhã funciona exatamente pelo mesmo princípio daquelas peças italianas do século XIII. Uma lente que corrige o foco da luz na sua retina. Hoje, a Organização Mundial da Saúde estima que 2,2 bilhões de pessoas no mundo têm algum problema de visão. Isso é mais de 10 vezes a população inteira do Brasil. É surreal pensar que a solução para um problema dessa escala global nasceu de forma tão artesanal. A tecnologia mudou, os materiais são outros, mas a experiência humana de repente ver o mundo ganhar foco de novo é a mesma desde a Idade Média. Comenta aí, você sabia que os óculos têm essa origem tão interessante? Mas além de colocar o mundo em foco, existia um desafio que organizava a vida de todo mundo: o tempo. Antes do século XIII, o tempo numa cidade medieval era uma coisa flexível. Ele era marcado pelo sol, pelos sinos da igreja chamando para as horas de oração, pelo abrir e fechar dos mercados. Não existia um padrão. Para um artesão ou um mercador, isso era um caos. Pensa bem, como combinar um prazo? Como pagar alguém por um dia de trabalho se a manhã e a tarde não tinham uma duração fixa? A virada veio no final do século XIII, quando os primeiros relógios mecânicos começaram a aparecer nas torres de igrejas e prefeituras, principalmente no norte da Itália e na Inglaterra. A tecnologia por trás era genial para a época. Um peso enorme caía lentamente, girando uma roda dentada. A mágica estava num dispositivo chamado escape, que liberava essa energia em impulsos controlados, em batidas regulares. O resultado era um som alto, metálico e uma precisão que, para eles, era revolucionária. De repente, a cidade inteira passou a ter um pulso único. O sino da igreja não tocava mais só para a missa. Ele passou a ditar o ritmo da vida econômica, a hora de abrir o mercado, o tempo de descanso nas oficinas, o fim do expediente. E olha só que curioso, isso criou uma das primeiras profissões técnicas da cidade. O regulador de relógio, um ferreiro ou oficial pago pela prefeitura só para ajustar os pesos e garantir que a máquina não parasse. Quem controlava o relógio, controlava o ritmo da cidade. E aqui vem a parte mais incrível.
Aquele mecanismo de escape com energia acumulada sendo liberada em batidas regulares é exatamente o mesmo princípio que faz um relógio de pulso mecânico funcionar hoje. A diferença, claro, está nos materiais e na precisão, mas a ideia central, a alma da máquina, nasceu ali, naquelas torres medievais. A invenção não foi só sobre saber as horas, foi sobre transformar o tempo, de um ciclo da natureza em um recurso que podia ser medido, vendido e, principalmente, controlado. E se controlar o tempo mudou a forma como as pessoas trabalhavam, controlar a informação mudou a forma como elas pensavam. Antes do século XV, ter um livro era um luxo para pouquíssimos. Não existia livraria na esquina. Se você quisesse uma cópia de qualquer texto, precisava contratar um escriba, um profissional que passava meses, às vezes anos, copiando cada letra à mão. O resultado? Livros eram absurdamente caros, raros e, pior, cheios de erros que se acumulavam a cada nova cópia. O conhecimento ficava trancado em mosteiros e bibliotecas de nobres, inacessível para um artesão, um comerciante ou qualquer pessoa comum. Foi aí que, por volta de 1440, na cidade alemã de Mainz, um ourives teve uma ideia que conectou mundos totalmente diferentes. Ele pegou a precisão do seu trabalho com metais para criar pequenas letras móveis, de chumbo. Depois, desenvolveu uma tinta oleosa que grudava nesse metal. E para a parte final, ele olhou para o campo. A máquina que ia multiplicar o conhecimento humano era, na sua essência, uma prensa de esmagar uvas para fazer vinho. Ele adaptou aquela prensa de parafuso, uma tecnologia agrícola, para pressionar o papel contra as letras com tinta. Simples assim. O impacto foi imediato e explosivo. Em vez de um livro por ano, uma única prensa podia produzir centenas. Em poucas décadas, a Europa foi inundada por uma quantidade de informação nunca antes vista. Historiadores estimam que antes de 1500, as prensas já tinham produzido milhões de volumes. Pensa bem, isso é mais livros em 50 anos do que todos os escribas da Europa produziram nos 1000 anos anteriores. O custo despencou e as ideias começaram a viajar na velocidade do papel. Panfletos políticos, teses científicas, traduções da Bíblia, tudo podia ser replicado com perfeição e distribuído em massa, alimentando debates públicos e até mesmo a reforma protestante. E o mais incrível é que essa invenção medieval não morreu. Se você for hoje a uma gráfica artesanal que faz convites de casamento ou edições de luxo, você vai ver essa mesma máquina. Os tipógrafos ainda organizam as letrinhas de metal numa bandeja, passam o rolo de tinta e puxam uma alavanca que gira um parafuso para pressionar o papel. O mecanismo é o mesmo. A tecnologia que deu início à era da informação em massa sobrevive como uma forma de arte, um testamento funcional de uma ideia que mudou o mundo para sempre. A prensa não só espalhou o conhecimento, ela deu a milhões de pessoas uma nova arma, a palavra impressa. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Comenta aí. Qual a sua invenção favorita que revolucionou a forma como consumimos informação? Mas enquanto a palavra impressa revolucionava o conhecimento nas cidades, uma outra revolução, muito mais silenciosa, acontecia dentro de casa, e ela não era de tinta e papel, mas de lã e madeira. Antes do século XIII, fazer fio era um trabalho de paciência infinita. A técnica era usar um fuso manual, uma pecinha de madeira que você tinha que girar e enrolar na mão sem parar. Era lento, cansativo e limitava brutalmente a quantidade de tecido que uma família podia produzir ou consertar. Para as comunidades rurais, isso era um gargalo econômico gigantesco. Sem fio, não tinha tecido. Sem tecido, não tinha roupa nova, não tinha remendo, não tinha o que vender na feira. A economia de uma família inteira dependia de um processo que, olha só, mal dava o recado. Foi aí que uma tecnologia que provavelmente veio da Ásia e foi adaptada na Europa começou a mudar tudo: a roda de fiar. A ideia era genial na sua simplicidade. Uma roda grande, movida com a mão ou com o pé, girava um fuso de forma contínua através de uma correia. Simples assim. O operador não precisava mais girar o fuso com os dedos. Agora, ele só precisava alimentar a lã ou o algodão. O resultado? Um salto de produtividade que hoje a gente chamaria de disruptivo.
Historiadores estimam que uma única pessoa com uma roda de fiar conseguia produzir de 5 a 10 vezes mais fio do que com o fuso manual. Pensa bem, não é um aumento de 20%, é de até 1000%. É uma mudança de escala absurda. E essa explosão de produtividade não ficou só na economia, ela redesenhou a sociedade. A roda de fiar transformou o trabalho doméstico feminino, que sempre existiu, em uma fonte de renda direta e poderosa. A casa virou uma pequena unidade de produção. Pela primeira vez, famílias no campo podiam se conectar a redes comerciais urbanas, fornecendo fio para tecelões nas cidades. É um modelo que antecipa a lógica das fábricas modernas, mas com a produção espalhada por centenas de lares. A família inteira, de repente, virou parte de uma cadeia de suprimentos. E o mais incrível é que esse princípio básico sobrevive até hoje. Artesãos e ateliês ainda usam rodas de fiar com a mesma arquitetura medieval. A roda, o eixo, o fuso, a mecânica é tão eficiente que não precisou ser reinventada, só aperfeiçoada. A roda de fiar não só teceu fios, ela começou a tecer o poder econômico das cidades e das corporações de ofício, que agora tinham matéria-prima de sobra para crescer. E esse poder não se limitava a tecidos. Em algumas regiões, ele foi usado para literalmente construir um país do zero. Antes do século XII, a vida de um agricultor dependia de uma coisa: ter um rio por perto. Sem a força da água para mover um moinho, moer grãos ou drenar um pântano era um trabalho lento, feito por animais. Isso criava um problema gigantesco. Existiam terras incrivelmente férteis, mas que eram inúteis porque ficavam em áreas pantanosas ou longe de rios. Você tinha a terra, mas não tinha como usar. Foi aí que eles olharam para cima. A adoção dos moinhos de vento mudou as regras do jogo. De repente, a energia não estava mais presa a um rio. Ela estava em toda parte, no ar. Na Holanda, isso foi levado a um nível, sem exagero, surreal. Eles combinaram moinhos com diques e canais e começaram a bombear a água para fora, transformando pântanos imensos em terra firme e cultivável. Mas essa máquina não era só sobre agricultura, ela virou um instrumento de poder. Pensa bem, quem controlava o moinho, controlava a comida e a terra. O senhor feudal era dono do moinho e cobrava uma taxa obrigatória de todo mundo que precisava moer grão. Não era uma opção, era uma imposição. A máquina que libertava da geografia prendia as pessoas a uma nova dependência econômica. E não estamos falando de 1 ou 2 moinhos. No auge, só no território que hoje são os Países Baixos, existiam dezenas de milhares deles funcionando ao mesmo tempo. Uma paisagem inteira, uma economia inteira organizada por essas estruturas medievais. O mais impressionante é que essa lógica nunca desapareceu. A ideia principal, a de converter o movimento do ar em rotação para gerar trabalho, está hoje nas gigantescas turbinas eólicas que produzem eletricidade. A arquitetura mudou, a escala é outra, mas o princípio é exatamente o mesmo inventado na Idade Média. A máquina que deu terra e comida também criou uma nova forma de controle sobre quem podia ou não podia usá-la, uma tensão que a gente conhece muito bem até hoje. Comenta aí, o que você acha que mudou mais desde a invenção dos moinhos de vento? O mundo medieval não precisava de dragões para ser brutal, bastava sua visão falhar e sua carreira acabar, o tempo ser um caos e um único livro ser um luxo inalcançável. Da próxima vez que você reclamar que o aplicativo do banco travou ou que a sua encomenda vai chegar um dia depois do previsto, lembre-se, você está reclamando do topo de um mundo que eles tiveram que construir do zero.